Bom, boa noite a todos. Meu nome é Raquel, eu sou aqui de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e eu vou ser a mediadora da noite dos projetos de hoje. Bom, antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é a FEBIC, o que consiste a feira. Bom, a FEBIC é uma feira brasileira de iniciação científica, promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, com apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. Ela busca promover importantes conceitos educacionais ao estimular a realização e execução de projetos científicos na busca da solução de problemas cotidianos, do pensar criativo e inovador, da utilização de novas tecnologias, da percepção do meio ambiente, da sustentabilidade e, principalmente, do conhecimento. Para essa edição, considerando o cenário em que vivemos e pensando na saúde e bem-estar dos participantes, a FEBIC se reinventou. Ao lançar essa quinta edição totalmente em formato virtual, integrando todas as atividades que já são tradicionalmente realizadas quando presencial, como as palestras, oficinas, as apresentações culturais e as apresentações de projetos e as avaliações. Nós agradecemos mais uma vez a presença e o esforço de todos para estarem aqui hoje. E antes de nós iniciarmos, eu vou apresentar um vídeo de uma mensagem da coordenação que vem trabalhando voluntariamente e incansavelmente para que isso tudo se tornasse realidade. O vídeo de hoje é do professor Thiago Grebeck, ele é coordenador de publicações e ética da FEBIC. Saudações a todos e a todas. Eu sou Thiago Alex Drevic, como coordenador da FEBIC e em nome de todas as coordenações e do IBIC, Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, agradeço imensamente a participação de vocês nesta edição virtual da Feira Brasileira de Iniciação Científica. Cumprimento em nome da FEBIC e do IBIC os mediadores, as mediadoras, monitores e monitoras de sala, avaliadores e avaliadoras, e de maneira muito especial os orientadores, orientadoras e os estudantes que apresentarão seus projetos hoje. Fiquem bem tranquilos e tranquilas, respirem fundo e estejam confiantes, pois o mais importante vocês já fizeram, promover o processo de construção de conhecimento científico. Ótima apresentação a todos e a todas, e obrigado por fazer parte da FEBIC. Bom, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. E antes de nós iniciarmos a apresentação dos avaliadores, nós vamos relembrar algumas regras do regulamento da FEBIC. Bom, como aqui a maioria da categoria 3, ensino médio e ensino técnico concomitante, ou estudantes que concluíram o ensino médio que foram credenciados por outras feiras no ano de conclusão. A avaliação dessas categorias, ela se dá por meio de um vídeo, que pode haver considerações ou complementações da apresentação de forma oral, pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. Então, eu vou reproduzir o vídeo de vocês. Aí, assim que terminar o vídeo, se vocês tiverem alguma contribuição, alguma consideração que faltou, talvez, a apresentar no vídeo, vocês têm ainda o tempo de 5 minutos para estar fazendo a complementação. A banca examinadora, ela é formada por, no mínimo, 3 integrantes, de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Nós ressaltamos que, caso haja interrupção da conexão de algum avaliador durante a lição, os questionamentos, nós vamos aguardar o retorno de até 2 minutos, o tempo de 2 minutos. Se o avaliador não retornar, a gente prossegue com o próximo avaliador. Não vai ter prejuízo ao grupo que está apresentando, visto que está sendo gravado as apresentações, então o avaliador pode assistir depois e fazer sua avaliação normalmente. Cada avaliador tem um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e adições e ter as respostas dos possíveis questionamentos. Então, esse tempo é da pergunta do avaliador, juntando com a resposta do pesquisador do aluno. Então, é um tempo de 5 minutos para pergunta e resposta. As respostas elas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos. E a avaliação da banca examinadora ela se dá pelos seguintes critérios. O critério conhecimento será avaliado: conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção dos resultados, soluções de problemas levantados.
No critério pesquisa, será avaliada a metodologia utilizada, a coerência entre os resultados e objetivos propostos, revisão da literatura, fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental ou econômico, criatividade de inovação e relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo será avaliado clareza, oralidade da apresentação, objetividade da apresentação e organização. Pode ocorrer que alguns vídeos eles ultrapassem o tempo de 6 minutos que está proposto no regulamento, porém o vídeo ele vai ser reproduzido normalmente, sem cortes, e pode haver algumas penalidades da avaliação. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o regulamento, tem uma sala virtual aberta no Meet também, que ela atende das 6h30 até as 10 horas. Vou mandar o link para vocês da sala. Eu sugiro que vocês, caso surja alguma dúvida, que vocês procurem entrar na sala depois das apresentações ou após a apresentação do seu projeto, para não interromper a apresentação. Para o bom andamento da nossa sessão, os microfones eles devem permanecer desligados. Só liguem quando vocês forem apresentar o projeto de vocês ou forem responder às questões dos avaliadores. Se tiver alguma questão importante que precisem perguntar ou alguma coisa de conexão, vocês podem mandar ali no chat que eu vou estar respondendo vocês, pode ser usado a todo momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação para as categorias 2, 3, 4, 5 e 6, com exceção da categoria 1. Bom, haverá a lista de presença para emissão dos certificados, então eu vou estar fazendo a lista de presença de vocês. Caso o estudante ele perca a conexão durante a apresentação do projeto, caso o projeto seja em grupo, o outro aluno pode prosseguir a apresentação sem problemas, não vai ter prejuízo ao grupo. Caso o projeto seja individual, a gente espera um tempo de 2 minutos para retomar a apresentação. Caso o aluno não volte, a gente prossegue com a próxima apresentação. E se posteriormente ele vir a voltar, a gente só passa para as últimas apresentações, sem problema, não vai ter prejuízo nenhum na avaliação. O uso de câmera ligada é obrigatório para os alunos que vão estar apresentando o seu projeto, fazendo as considerações e respondendo as perguntas da banca. Para os avaliadores, habilitar a câmera é opcional. Vocês têm alguma dúvida sobre as regras? Ou está tudo certo? Bom, então, para a gente dar continuidade, vou apresentar os avaliadores. Tem o avaliador, o professor Sérgio, que ele vai estar aqui comigo hoje, então ele já avisou que vai se atrasar um pouquinho, mas sem problema, depois a gente apresenta ele normalmente, vai estar tudo gravado as apresentações, caso ele não chegue no momento que a gente inicie. Então, antes para a gente já ir começando, a professora Maria Iraques está presente. Olá, boa noite. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Não sei nem como é que faz para botar esse negócio. Aqui. Estou presente, sim. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Você gostaria de se apresentar, dizer seu estado, formação? Seja bem-vinda. Sim, obrigada mais uma vez. Eu sou Iraides, eu moro em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Sou professora de uma escola técnica profissionalizante, a Escola Raimundo Saraiva Coelho, é uma escola estadual. Sou formada em Geografia, especialista em Paleontologia. E aceitei o desafio de participar, né, desse evento científico, até porque eu gosto muito dessa parte de projeto, de trabalhar com a pesquisa científica, e sempre estou instigando esse tipo de trabalho na escola, né, onde atuo. Muito obrigada, professora. Em nome da FEBIC, eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Nós vamos esperar mais alguns minutinhos, só para a gente aguardar se algum avaliador entra nesse período. Aí a gente já pode iniciar. Fora o professor Sérgio, que a gente já sabe que ele vai atrasar um pouquinho, mas ainda tem o professor Bruno, se ele entrar, depois a gente começa e depois a gente apresenta ele sem problemas nenhum.
Só para confirmar, no primeiro grupo é que, para saber se tem algum integrante do projeto, a Júlia Antunes Rangel Barros, Ana Carolina, Leonardo Oliveira Moraes estão presentes. Beleza. Obrigada. Bom, nós vamos iniciar, só para a gente não ultrapassar o tempo, e depois outros avaliadores vão fazer as suas avaliações normalmente. Bom, o primeiro projeto se chama Sociedade do Cansaço e a Perda do Belo. Os alunos integrantes são Júlia Antunes Rangel Barros, Ana Carolina de Castilho Siqueira e Leonardo Oliveira Moraes. O professor orientador Rodolfo de Oliveira, eles são de Guaratinguetá, São Paulo. Eu vou desligar a câmera rapidinho e daí vocês vão transmitir o vídeo. Olá, meu nome é Ana Carolina Castilho. Eu, Julia Antunes e Leonardo Moradi desenvolvemos o projeto Sociedade do Cansaço e a Perda do Belo, junto do nosso professor orientador Rodolfo Monteiro, na instituição Colégio Fênix. Nele, buscamos analisar, pelas obras de Byung-Chul Han, a relação entre o comportamento humano e as características e mudanças de uma sociedade, dando destaque ao comportamento dos adolescentes, que estão passando por um processo de desenvolvimento pessoal e acadêmico. Em Sociedade do Cansaço, o autor aponta que estamos em um período de mudança nos paradigmas sociais. Isso é, o ser humano deixa de se guiar pelas instituições e passa a guiar a si mesmo. Já em A Salvação do Belo, Byung aponta que a criação das mídias sociais tem relação com a criação de padrões de beleza e identidade. Tais características geram no ser humano a necessidade de constante produtividade e autoprojeção. Em um contexto acadêmico, o maior destaque de determinadas profissões e a punição dos que possuem pior resultado gera o medo do fracasso e a incapacidade de explorar outras alternativas de futuro. Assim, extinguindo-se no jovem a capacidade de contemplação do próprio futuro. Nosso objetivo é compreender a relação do jovem com a realidade profissional e pessoal, averiguando se de fato existem padrões impostos sobre eles e qual a relação das instituições sobre esses padrões. Assim, incentivando futuros alunos a abordarem o tema e criando um pensamento crítico a respeito, gerando uma sociedade mais madura e evoluída. A metodologia utilizada no presente projeto foi quali-quantitativa, aplicada em 3 etapas: revisão bibliográfica, análise de dados e entrevista com a psicóloga. A revisão bibliográfica foi realizada a partir da análise dos livros do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço e A Salvação do Belo. Para análise de dados, respostas foram coletadas por meio de 2 questionários do Google Forms. O público-alvo foram os estudantes do interior de São Paulo,
na faixa etária de 12 a 18 anos, especificamente em Guaratinguetá. Para finalizar o trabalho, foi entrevistada uma psicóloga para fornecer embasamento técnico à discussão. Dos entrevistados, a maior parte acredita que a beleza exposta na internet é superficial. Os que discordam são, em sua maioria, menores de 14 anos, marcado pela recente integração ao meio digital e o senso crítico ainda não desenvolvido. Podendo observar que, a partir da adolescência, nos acostumamos com o liso descrito na Salvação do Belo. 63,6% dos entrevistados acreditam que a realidade não resultaria em likes, e 85,5% dizem que o diferente é bom, e mesmo assim 63% anseiam pelos padrões de beleza e identidade divulgados nas redes. Com isso, compreende-se que os jovens, mesmo entendendo a irrealidade do belo exposto nas mídias sociais, ainda assim o consomem e almejam, buscando padrões que eles mesmos admitem serem inalcançáveis. Para análise das respostas, 72,8% dos jovens respondentes possuem medo de fracassar. Isso expõe o pensamento de Jung da desnarrativização geral do mundo, no qual há uma ausência de referencial, visto que, se o indivíduo não atinge suas metas, ele se torna um fracassado para a sociedade e passa a estar em um espaço de desproteção estrutural. Logo, doenças neuronais são mais comuns no século XXI entre os jovens, devido à idealização de estabilidade. Nesse sentido, há uma redução das expectativas dos jovens em seguir seus sonhos. Na entrevista realizada com a psicóloga, dissertou sobre a importância da negatividade, tendo em vista que, segundo ela, vivemos dentro de um sistema de autocobrança e uso excessivo de meios tecnológicos que geram excesso de estímulos e informações, que ocasionam o desenvolvimento de doenças psicológicas. Percebe-se que, quando se trata da conexão consigo, com seus desejos e com o outro, cada vez mais o indivíduo se encontra preso em si, em um excesso de individualidade, em uma ilha, por sua constante autoprojeção nas redes sociais. Desse modo, a anulação da negatividade que compõe a si e ao outro. Nesse contexto, onde tenta-se demonstrar ao máximo a positividade ligada à imagem e elementos negativos, como o fracasso, passam a ser sinônimos de frustração e vergonha. Cria-se a idealização do ser, onde a composição de um indivíduo é atrelada unicamente a uma projeção irreal da vida. Assim, o jovem em formação se encontra desacreditado de explorar diferentes possibilidades de futuro e conseguir satisfação pessoal em carreiras e realidades fora de sua zona de conforto e do modelo de sucesso que lhes é apresentado. Diante disso, é possível reconhecer uma parcela de responsabilidade da escola como agravante dessa problemática. Isso através da disseminação da ideia de sucesso e satisfação atrelados somente a determinadas opções de futuro, da construção do medo da falha e do cansaço dos adolescentes perante diversas expectativas e padrões impostos a eles. Concepções que afastam o jovem do maravilhamento com possibilidades de seu próprio futuro. Bom, eu agradeço ao grupo pela apresentação. Agora, lembrando que vocês têm uns 5 minutos para fazer a complementação do projeto de vocês. Certo. A responsabilidade da escola na existência desses problemas seria o não incentivo à expressão e à reflexão dos alunos. Com isso, os alunos perdem a capacidade de se conectar com a instituição. Assim, o processo de adentrar uma universidade perde o sentido e a motivação para eles. Também a questão que ela disse no vídeo sobre o maior incentivo a determinadas carreiras que geram um rendimento financeiro maior, tem muito a ver com o conceito da nossa sociedade de que o sucesso é atrelado unicamente ao dinheiro e não a uma satisfação pessoal. Gostaria de pontuar que nosso trabalho não apresenta diagnóstico para o problema, mas sim apresenta a fragilidade da sociedade na qual os jovens se desenvolvem. Bom, agradeço ao grupo. Agora nós vamos iniciar a banca. Eu vou convidar a professora Maria Irais para iniciar a lição da banca. Fique à vontade, professora.
Pessoal, assim, eu li o projeto de vocês. É um projeto que aborda um tema bastante complexo, bastante relevante, muito importante de ser trabalhado dentro da escola, afinal, é a escola que tem esse papel de formar o cidadão, de torná-lo um ser crítico. E gostei muito do projeto de vocês. Eu tenho uma consideração a fazer, eu não sei nem se... perguntas, na verdade, eu não tenho, certo? Mas eu tenho uma consideração a fazer, que é vocês darem uma olhada na questão das normas da ABNT, porque na introdução vocês colocaram espaçamento simples, e eu acho que deveria ser 1,5, e algumas referências que vocês citaram, até do autor principal, vocês confundiram um pouco a data da publicação. Aí é só dar uma olhadinha, tá certo? E eu acho que vocês deveriam também ter explorado muito a questão dos gráficos nos resultados. Vocês descreveram muito bem, porém, eu acredito que se vocês tivessem colocado mais gráficos para ficar visivelmente mais interessante o projeto, tinha ficado bem melhor até para a gente, para mim, por exemplo, como avaliadora, ler, entender melhor o que vocês escreveram, porque o gráfico que vocês colocaram aqui, o único gráfico que vocês colocaram aqui no texto, serviu muito, e eu senti falta dos demais. Mas, pessoal, não quero em nenhum momento dizer que desmerecer o trabalho deles. Pelo contrário, eu quero parabenizá-los e parabenizar o professor orientador, parabenizar a escola por ter essa preocupação, tá? E eu peço desculpa pelo som, é porque vem de fora, não depende de mim, viu, gente? Aí eu encerro a minha fala, voltei para falar só mais uma coisa. E que esse projeto de vocês sirvam de exemplo para as demais escolas, tá certo? E dizer que a iniciação científica, ela é muito importante para a formação de vocês. Na universidade, vocês vão saber o quanto foi viável participar de um evento como esse e desenvolver um trabalho como esse que vocês desenvolveram na escola. Parabéns. Obrigada. Eu encerro minha fala. Muito obrigado. Bom, antes de nós continuarmos, eu convido a Graciele, que é a segunda avaliadora, a se apresentar. Seja bem-vinda, Graciele. Boa noite. Eu recebi o projeto de vocês, mas por problemas com a conexão, eu estarei assistindo e avaliando o projeto mais tarde, ok? Então, eu não tenho considerações no momento. Bom, muito obrigada, Graciele. Eu agradeço ao grupo também pela apresentação, agradeço as considerações da banca e parabenizo ao projeto e desejo muito sucesso nas próximas etapas. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, agora o segundo projeto se chama Coronavírus, Depressão e Irritabilidade e Mudança de Rotina em Brasileiros durante o Isolamento Social, que é composto pela aluna Lúria Derre Baptista. O professor orientador é Aldo Mendes Filho, é de Campinas, São Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Lúria Derre Baptista. Meu orientador é o professor de Sociologia Aldo Mendes Filho. Eu estou cursando a primeira série do ensino médio na Escola Estadual Culta Ciência de Campinas. Meu projeto é intitulado de Coronavírus, Depressão, Irritabilidade e Mudança de Rotina em Brasileiros durante o Isolamento Social. A minha pesquisa surgiu a partir da pergunta: será que as pessoas, durante o isolamento social pelo coronavírus, estão apresentando sintomas de depressão, outras emoções negativas e mudança de rotina? Então, para responder o meu problema de pesquisa, os objetivos foram verificar como se apresentam os sintomas de depressão e irritabilidade e como as pessoas estão lidando com o isolamento social em função do coronavírus. E como meu objetivo específico, verificar a relação entre depressão e irritabilidade e como os brasileiros pensam e se comportam durante o isolamento social, além de identificar as mudanças que ocorreram a partir do isolamento social. Para compreender os conceitos envolvidos, estudei sobre o Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus e é contagiosa, e atingiu a população mundial, provocando modificações comportamentais, sendo que o isolamento social é uma das formas de controle,
que gera consequências afetivas e afeta a saúde mental, que é uma variável importante para a sobrevivência sadia em tempos difíceis como a pandemia, necessitando comportamentos preventivos para o não adoecimento da população. Participaram dessa pesquisa 589 brasileiros, sendo que a maioria era do sexo feminino, brancos, solteiros, assalariados, moradores do estado de São Paulo, com ensino superior completo e recebendo mais que 3 a 4,5 salários mínimos. Para o conhecimento dos dados, utilizou-se 5 instrumentos, sendo eles o questionário sociodemográfico, questionário relacionado ao isolamento social, nomeado de Covid comportamento, questionário sobre crenças e atitudes relacionadas à Covid-19, nomeado de Covid opinião, escala de depressão EBADEP-A reduzida e avaliação da irritabilidade, em que usamos apenas a parte de humor irritável. Para a coleta de dados, primeiramente, o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa e, após aprovação, iniciou-se a coleta de dados, que durou 15 dias de forma online e ocorreu em maio de 2020, em que se utilizou a plataforma Google Forms e a divulgação ocorreu por meio do Facebook e do WhatsApp, e foi solicitado auxílio para a divulgação. Era oferecido um link de acesso aos instrumentos mediante o aceite, termo de consentimento livre e esclarecido, que garantia o sigilo e o direito de interromper sua participação a qualquer momento. As pessoas respondiam aos instrumentos e todas as respostas eram obrigatórias, com um tempo estimado de 15 minutos para a finalização do processo. Para análise de dados, inicialmente foi organizada a variável de humor, que é composta pela EBADEP e índice de humor. Ainda na organização para análise de dados, os itens relacionados ao COVID foram divididos em COVID comportamento, que está relacionado com prevenção, rotina, conhecimento de pessoas contaminadas ou vieram a falecer pelo COVID, etc., e COVID opinião, que está relacionado a crenças distorcidas e desconhecimento sobre o COVID. Em relação à interpretação dos dois itens, quanto maior a pontuação, maior o índice. A análise foi por meio do SPSS, Statistical Package for the Social Science, versão 22, em que fizemos 2 tipos de análise: análise descritiva, que é a exploração descritiva em porcentagem de frequência, e análise inferencial, em que usamos o P menor do que 0,05 e fizemos correlação das variáveis originais e a comparação dos dados testes paramétricos, teste T e ANOVA. Então, os principais resultados das análises descritivas foram: a maior parte dos participantes declarou estar fazendo isolamento social e continuaram com a sua rotina de estudo. Locais que mais frequentavam, quando necessário, foram supermercados, farmácias e padaria. Atividades de lazer. As mais citadas foram assistir TV e uso das redes sociais. Quase metade da amostra vem comendo mais que de costume e as pessoas afirmaram estar mais irritadas, preocupadas, com mais medos, mais tristes, estressadas e ansiosas, além de estarem procrastinando mais. 87,9% acreditam que o governo deveria oferecer auxílio financeiro para que as pessoas mais pobres também consigam fazer isolamento social. 78,7% acreditam que o fechamento do comércio pode reduzir danos e mortes. 72,3% concordam que se o governo tivesse investido mais em ciência, os danos da pandemia seriam menores. 21% das pessoas acreditam que quem desrespeita a quarentena deveria ser preso. 15,9% acreditam que durante a pandemia devem seguir a orientação do pastor, padre ou guia espirituais. Já os principais resultados da análise inferencial foram: as mulheres apresentaram estatisticamente mais sintomas depressivos e a maior pontuação a respeito do índice de humor, exemplo, irritabilidade, preocupação, medo, impaciência e procrastinação. As correlações foram positivas à idade com renda individual mensal e Covid de comportamento, significando que quanto maior a idade, maior a renda individual e o comportamento relacionado à prevenção e permanência da rotina. Solteiros apresentaram menor comportamento de prevenção quando comparados aos casados e viúvos. Quando foi realizada a correlação entre os dados ordinais, obtivemos que, quanto mais sintomatologia depressiva, maior é o índice de humor, menor é o índice de Covid de comportamento e opinião. E como conclusão, houve mudança na rotina dos brasileiros logo no início do isolamento social, e as pessoas que apresentaram mais sintomas de depressão são aquelas que declararam mais alteração no humor. Bom, eu agradeço pela sua apresentação, Luri. Agora você tem os 5 minutos caso haja complementações do seu projeto. Fique à vontade.
Só para confirmar, Lúria, você está presente, só para a gente dar continuidade, então, à banca. Oi, desculpa, é que eu tive que vir no da minha mãe porque o meu não estava liberando o microfone. Beleza. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que esse trabalho está sendo muito importante para o meu desenvolvimento acadêmico. Eu estou gostando muito e eu queria agradecer o orientador dessa pesquisa, que é o Aldo, por estar participando desse processo comigo. E a segunda é que diversos participantes que responderam o formulário pediram um retorno, né, desses dados e das informações. Então, assim que eu terminar o projeto, eu vou passar para eles terem essa informação e verem que eles não estão sozinhos, que diversas pessoas estão passando pelo mesmo processo, né, nesses tempos de isolamento social. Bom, antes da gente iniciar a banca, esperar o professor Sérgio para ele fazer a sua apresentação e daí a gente já inicia a banca. Oi, professor Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu acho que o seu áudio não está saindo, professor. Pronto, eu esqueci de ligar o... obrigada. Isso aí mesmo, né? Professor, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Bom, primeiro, boa noite, Raquel, né? Tudo bem? Desejo boa noite a todos os participantes da noite de hoje. Desejo sorte para vocês e, principalmente, calma, tranquilidade. Você sabe o que vocês fizeram. Se vocês copiaram de alguém e não se prepararam, com certeza não vai dar certo. Mas vocês se prepararam, vocês pesquisaram, então fiquem tranquilas, tá? Que tudo vai dar certo. Meu nome é Sérgio Lenhag, eu sou engenheiro e parapsicólogo. Então, é isso que eu tenho para me apresentar hoje. Boa sorte a todos. Muito obrigada, professora. A gente fica muito feliz em recebê-lo. Agora nós vamos iniciar a banca. Vou pedir a professora Maria novamente para iniciar a lição da banca. Fica à vontade, professora. Pessoal, são projetos tão bons e tão relevantes que a gente fica até sem, assim, até pela clareza da apresentação dos alunos e dos próprios textos que eu li, a gente fica sem entender o que perguntar. Na verdade, só que parabenizar, né? Dizer que é um tema atual, mais uma vez um tema relevante, né? E que vocês começaram muito bem o vídeo de vocês, né? Porque vocês começaram o vídeo com a problemática, né? Isso é muito importante, porque todo questionamento começa a partir de uma problemática. E mais importante ainda, no decorrer do vídeo, vocês falaram sobre descreveram muito bem a metodologia do trabalho de vocês, né? Então, e aí, por essa descrição organizada, detalhada, a gente consegue entender de forma bem clara o que vocês queriam fazer na pesquisa e vocês alcançaram esses objetivos. E parabenizar o orientador, porque vocês conseguiram também colocar aqui o trabalho dentro das normas da ABNT, todas as referências organizadas, e é isso. E até eu fiquei muito curiosa para saber a conclusão, né? Quais são os resultados que vocês vão apresentar para as pessoas que participaram da pesquisa, né? Uma coisa que me deixou muito, não encucada, é porque que a maioria, 80,3% dos entrevistados foram pessoas brancas, né? Isso até dá para a gente questionar até onde isso afeta, porque a maioria branca responderam esses questionários, então a gente já leva para outro viés. Mas parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolveram,
e dizer que a gente fica muito feliz, o professor está aí, acredito que concorda comigo, né, quando a gente vê esses estudantes de ensino médio com tantas ideias, com tantos trabalhos maravilhosos. Parabéns, parabéns ao orientador também. Muito obrigada. Respondendo... pode falar, desculpa. Eu só queria saber uma coisa, qual é o projeto de vocês, qual é o título dele? Coronavírus, depressão, irritabilidade, mudança de rotina em brasileiros durante o isolamento social. Você sabe, é humanas, qual é o número? O número eu não sei agora. Sabe, Raquel, me informar só para me acompanhar. Só um pouquinho, professor. Aqui, ó. Humanas é 160, o ID deles. 160. Isso, ótimo. Categoria Como 3. eu já li todo o trabalho, então fica fácil. Depressão. Tá. A menina pode ir falando que eu vou dar uma olhada rapidinho aqui. 160. Foi um excelente trabalho mesmo, pelo que eu avaliei até agora. Desculpe, agora a menina pode falar. Obrigada. Então, na verdade, isso foi mesmo, assim, considerado não uma falha, mas algo que poderia melhorar no projeto, que foi uma amostragem por conveniência. Ou seja, foram as pessoas que, por exemplo, alunos dos meus pais ou pessoas que a gente tem contato. Então, realmente não representa a população brasileira em um geral, mas foram as pessoas que a gente conseguiu alcançar nesse pouco tempo. Eu analisei mais de um projeto na área do coronavírus. Vocês entrevistaram quantos? 589 pessoas. Tá, ótimo. Vocês tiveram um bom número. É que teve gente que entrevistou muito poucos. O de vocês, realmente, pelo que eu já avaliei até agora, que eu avaliei pelo que eu li aqui, né? Só falta agora a apresentação de vocês. Ficou muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns. E as que a professora falou ali também, em relação a brancos e negros, por que vocês fizeram isso? Essa distinção? Como assim? Então, é porque foi a amostragem por conveniência, né? Então, a gente não conseguiu alcançar uma população, tipo, um número muito grande, 589 participantes é um número bom, mas não é um número que poderia falar, por exemplo, isso representa o Brasil. E também, como foram pessoas do nosso convívio, assim, ou pessoas que meus pais dão aula, então, realmente são pessoas que já estão com, tipo, têm graduação completa, são mais do nosso convívio, e é por isso. Deixa só eu fazer uma fala rápida, né? Por isso que eu questionei a questão da quantidade de pessoas brancas. Porque se você entrevistou mais de 500 pessoas e 80% era branca, e você acabou de falar que não é questão do seu trabalho, não, seu trabalho está ótimo, é outro viés que eu estou questionando aqui, né? E se você disse que são alunos da sua mãe, e essa coisa toda, então, olha só, gente, como a desigualdade não é a desigualdade do nosso país. Isso significa dizer que a maioria das pessoas que estão dentro da universidade, que estão dentro desse processo, são pessoas brancas. Então, assim, não estou nem relacionando com o tema coronavírus que você colocou aqui, né? Mas eu estou levando para outro questionamento que, por sinal, dá até outro trabalho. A partir desse dado que você fez, você pode fazer outro trabalho científico. Uhum. Professor Sérgio, tem mais alguma consideração? Olha, pelo que eu observei aqui, está muito bom. Tá? Foi assim, eu diria que não é uma coisa nova, porque muitos pesquisaram sobre isso, mas também vocês não tinham ideia de quem estava pesquisando. E é uma coisa atual. Todas as pessoas estão sofrendo por causa do vírus. Nós, aqui no Brasil, agora estamos com sorte que o gráfico está caindo, mas na Europa ele está subindo muito. Tá? Então, essa pesquisa vale para que, principalmente, se a gente não se cuidar depois desse verão e todo mundo ir para a praia, nós vamos ter o mesmo caso da Europa, o vírus vai voltar. Então, essa pesquisa vai acabar ajudando se acontecer, mas vamos torcer para que não aconteça. Mas parabéns para vocês,
pelo tempo que vocês tiraram, pela pesquisa. Depende da pesquisa, e não importa qual seja, porque enquanto você pesquisa, o Tico e o Teco aqui dentro, eles vão mexendo, tá? E vão ampliando a nossa visão. Continuem a pesquisa. A professora falou há pouco que vocês podem usar um outro viés. Podem, com certeza podem, e muitos mais. Não desistam da pesquisa, continuem. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado por vocês estarem participando, por vocês estarem se envolvendo com a ciência, com a novidade e com a pesquisa. Muito obrigado a todos. Era isso, Raquel. Muito obrigada, professor, pelas suas contribuições. Agradeço também a professora Maria. Graciele, a avaliadora Graciele, teria alguma consideração? Bom, então nós vamos dar continuidade aos temas. Depois as avaliações, elas podem ser dadas pelo aplicativo, não tem problema. Bom, o próximo grupo se chama Temas Transversais Extracurriculares em Sala de Aula, Desenvolvimento de uma Ferramenta de Suporte. Os alunos integrantes são Elias Ramos Hurtado, Guilherme Augusto Rodrigues Maturana e Paula Beatriz Conte Tofaneto. O professor orientador é Matheus Marcos Cortes, eles são de Cornélio Procópio, Paraná. Você pode me passar o número, Raquel? É o número 293, professor. Obrigado. Beleza, nada. Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Cortes, professor orientador dos projetos de iniciação científica do Colégio Águia Master da cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. Olá, eu sou Elias e eu e minha equipe somos alunos da terceira série do ensino médio. O título da nossa pesquisa é Temas Transversais e Extracurriculares em Sala de Aula, o desenvolvimento de uma ferramenta de suporte na educação dentro das ciências humanas. A problemática de pesquisa, nossa questão orientadora, é quais são os temas transversais e extracurriculares mais necessários na vida do estudante e como melhorar sua aplicação na educação básica brasileira. Assim, o projeto começa com um questionamento sobre o currículo escolar, sobre o que é relevante para o aprendizado do aluno. É certo que o estudante tem que estar aberto a aprender sobre diferentes disciplinas, mas será que a escola, principalmente no ensino fundamental, onde participa da formação primária da criança, será que a escola supre questões sociais, emocionais e culturais muito importantes para o desenvolvimento dela? Então, os objetivos da pesquisa são reconhecer quais são esses principais saberes necessários na educação básica e estudar uma maneira viável da aplicação deles ou da melhora da aplicação deles. Justificamos a importância da pesquisa através da necessidade da escola formar jovens e adultos com conhecimento crítico que vá além da teoria e que tenham uma utilidade prática no dia a dia. Olá, meu nome é Paula. Como o intuito do nosso trabalho é reconhecer os saberes que fazem falta na educação dos estudantes, através de uma pesquisa de campo de caráter qual e quantitativo, buscamos a opinião dos nossos professores para saber alguns temas que deveriam ser ensinados nas escolas e que fazem falta na vida dos estudantes, sendo eles comunicação interpessoal, educação emocional, educação financeira, educação sexual, introdução à tecnologia, legislação e organização política, orientação profissional, organização pessoal, prática científica, saúde e primeiros socorros e técnicas de estudo. E, em cima desses temas, criamos um questionário que foi aplicado aos alunos de algumas universidades aqui do norte do Paraná, e nesse questionário tinha algumas perguntas sobre o perfil entrevistado, como, por exemplo, faixa etária, se o ensino médio foi feito em escola pública ou particular, para podermos analisar uma diferença desse ensino, se essa pessoa somente estuda ou estuda e trabalha, e as duas perguntas principais, que são
Quais desses conteúdos você se sentiu prejudicado por não ter aprendido na educação básica e quais desses mesmos conteúdos você teve na educação básica? E esse foi um dos comentários que a gente recebeu na nossa pesquisa, que é exatamente o que a gente quer mostrar. Muitas vezes, a escola exige tanto dos alunos para passar no vestibular, que ela acaba esquecendo de ensinar algumas coisas essenciais para o desenvolvimento desse aluno, o que pode prejudicar no seu entendimento social do mundo e até mesmo no bem-estar. E tendo em vista os assuntos mais necessários, a gente começou nesse ano o desenvolvimento do nosso produto, que é um aplicativo com vídeos e informações a respeito desses assuntos que menos são ensinados nas escolas, mas que são extremamente necessários, segundo a opinião dos próprios alunos. Olá, meu nome é Guilherme Maturano e eu vou apresentar os resultados do projeto. Nós realizamos a pesquisa com alunos de universidades, dos quais 44% tinham de 16 a 20 anos, 48% tinham 21 a 25 anos e 8% tinham 26 ou mais anos. Com o resultado da pesquisa realizada, podemos observar que os temas que os alunos mais sentiram falta foram prática científica, com 57,8% afirmando que sentiram falta, técnicas de estudo com 55,8% e educação emocional, com 54,9%. Desses alunos, apenas 20,5% tiveram alguma forma de prática científica, 22,5% tiveram algum tipo de técnica de estudo ensinada a eles, e 7,8% aprenderam conteúdos relacionados à educação emocional, confirmando que os temas mais importantes para os alunos ainda precisam de mais cobertura no ensino médio. Os alunos consideraram a maioria dos temas como importantes, e sentiram falta do aprendizado deles durante seu ensino. Portanto, no aplicativo que está a ser desenvolvido, os alunos poderiam aprender sobre os temas que mais achassem relevantes, com liberdade de horários e com informações reunidas, para acesso ao conhecimento desses temas. O primeiro tema a ser desenvolvido será a iniciação à prática científica, devido a tanto alunos de redes privadas de ensino médio, quanto que cursaram ensino médio em rede pública, considerarem a prática científica como o tema mais necessário, com mais de 50% de cada área afirmando que se sentiram prejudicados por não terem aprendido mais cedo. Para tanto, começaremos explicando os principais tópicos sobre um projeto, como o problema, a justificativa, as hipóteses sobre o tema e a conclusão. Podemos concluir, baseado nos resultados que obtivemos, que os temas transversais ainda necessitam ser mais abordados no ensino e que há necessidade de que sejam trabalhados tanto em escolas públicas quanto em privadas, e que o aplicativo ajudará jovens a ter acesso prático a esses temas. Bom, eu agradeço a apresentação do grupo. Agora, caso haja alguma complementação, vocês têm os 5 minutos. Fiquem à vontade. Boa noite, obrigado. O nosso orientador não pôde estar presente, o Matheus, mas a professora Neiva, que acompanha os projetos da escola, está aqui com a gente. Eu queria acrescentar que o que mais recente a gente tem na literatura, no nosso referencial teórico, são os temas contemporâneos transversais, propostos na Base Nacional Comum Curricular. O detalhe é que lá eles são competências, eles são assuntos que a escola precisa anexar no currículo, mas a gente não tem um verdadeiro projeto de implementação da iniciação científica, da educação emocional, que foram os mais votados como ausente nas escolas, conforme os dados ali do final. Bem, da nossa influência do nosso trabalho foi o quarto objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que ele propõe garantir educação de qualidade e inclusiva para todos, além de garantir acesso e estimular a prática da atividade científica. Então, por isso, a gente resolveu ver a nossa educação brasileira, porque, por exemplo, a nossa educação ela é muito focada em fazer os alunos estudarem só para fazer o vestibular, e eles acabam esquecendo de ensinar coisas importantes para a cidadania da pessoa, para o futuro. Então, por isso, a gente achou que seria bastante viável discutir em relação sobre esse assunto, e é, na verdade, bastante importante. Acho que é só. Bom, agradeço ao grupo. Agora nós vamos iniciar a lição da banca. Professor Sérgio, convido você a iniciar a banca. Fique à vontade.
Tá explicado. Só ativa o microfone que tá sem som. Pronto. Sem ativar o microfone, vocês não me ouvem, né? Vocês não aprenderam leitura labial ainda, né? Ó, pode ser o currículo a ser acrescentado, mas isso lá na frente. Bom, vocês estão de parabéns. O trabalho de vocês foi excelente. O tema escolhido foi muito bacana. Eu já estou com 64 anos e já passei por o que vocês passaram. E a minha primeira formação é engenharia. E na engenharia, eu só aprendi engenharia. Eu não aprendi a mexer com dinheiro. Eu não aprendi a gerenciar as coisas. Principalmente gerenciar as minhas emoções, que é um dos itens que vocês levantaram aí. O que aconteceu? Eu fiquei parado no tempo, só fazendo cálculos, máquinas e máquinas. Quando eu voltei, que eu comecei a estudar a área de humanas, que hoje eu sou parapsicólogo também, eu senti muito isso. E o que vocês estão pesquisando é de extrema importância. Primeiro, o ponto que vocês colocaram aí, iniciação científica. Como você pode fazer para iniciar uma pesquisa? Aonde conseguir material? Hoje em dia, com a internet, facilita bastante também. Tá? Mas esse é um ponto principal. E o segundo que eu vejo também, que vocês levantaram, é cuidar da nossa mente. O aluno, ele estuda para passar, e não estuda para saber. Porque a maneira que está sendo colocado para nós é meio que uma decoreba. A gente tem que decorar e estudar só aquilo que está colocando ali. E não mexe com o tico e o teco aqui dentro. Então, quando você pesquisa e que você tem algumas, a gente chamava de cadeira, algumas matérias diferentes daquilo que você está fazendo. Se você está fazendo engenharia, é lógico que você tem que saber cálculo, saber física, mas também tem que trabalhar na área humana. Porque o que vai acontecer, você vai se trancar numa sala e ali você vai ficar. E isso não é uma coisa boa. O que importa é você estar fazendo um bom projeto de engenharia, você pode estar construindo máquina, construindo edifícios, mas também sabendo para que vai ser usado. E não é saber para quê e também como vai ser usado. De que forma a pessoa vai usar aquilo que você está projetando, se vai ser só para um bem da empresa que está produzindo, ou vai ser para um bem do planeta. E esse currículo extra que vocês estão propondo dá justamente esse conhecimento de que os profissionais de determinadas áreas necessitam. Vocês estão de parabéns. Não desistam e sigam em frente. Parabéns novamente. Era isso. Obrigado, professor. Bom, eu agradeço as considerações do professor Sérgio. Agora eu convido a professora Maria a participar da banca. Fica à vontade, professora. Pronto, vamos lá. Eu vou ficar com a parte técnica, viu, aqui do projeto de vocês. Primeiro, parabenizar, né, pelo trabalho que eles fizeram, muito bem construído, muito bom. A metodologia também procede. Eu faço minhas palavras do projeto anterior. A escrita do projeto está muito bom. Os gráficos, né, vocês tiveram aqui a preocupação de colocar os gráficos nos resultados, isso é muito bom. Eu tenho duas perguntas. O que é a escola de vocês estão fazendo para trabalhar sistemas transversais? O que a escola estão trabalhando? E a outra pergunta é sobre a metodologia. É por que vocês escolheram o ensino superior para fazer essa pesquisa e não o ensino médio, ou mesmo o ensino fundamental? Bom, a primeira pergunta foi das escolas, né? Por que a nossa escola está fazendo?
A nossa escola ela tem, se não me falhe, há 3 anos o projeto de iniciação científica, que quando começou a gente estava no fundamental ainda, né? Aí no último ano do fundamental, e a gente teve daí esse projeto ao longo do ensino médio. E também uma coisa que a escola tem feito, ainda tem muito mais o que fazer, né? Mas a escola faz algumas palestras, pelo menos quando era no físico, a gente teve palestras com psicólogos no começo do ano letivo, a gente teve com uma aluna sobre a orientação profissional, a escola ela tem parceria com uma psicóloga, que ela faz tipo um cursinho de orientação profissional para o aluno saber, né, se direcionar, não no sentido tão teórico também, né, mas no sentido de gincanas, para o aluno saber daí para onde ele vai se direcionar. E o público escolhido foi porque a gente pensou assim, a gente quer a opinião de alguém que já passou por aquilo para poder falar para a gente como que foi e o que pode ser melhorado. Aí também por isso que a gente escolheu fazer nas faculdades, porque foi uma maneira de selecionar um público fresquinho das escolas, que acabou de sair ali para poder dizer para a gente como que foi a experiência deles. Embora teve uma faixa etária ali diferenciada, né, não foi exatamente só quem acabou de sair, mas a gente teve uma diferença considerável para a gente poder ter opinião de quem já passou, de quem já está mais amadurecido sobre o assunto. Muito bem, ficou muito bem explicado e eu gostei da estratégia do ensino superior. Perguntei assim, mas muito viável. E dizer, gente, a vocês que a base nacional, né, a gente está entrando aí, vocês não vão pegar, acredito que não, a base nacional que vai estar chegando aí, mas ela vai trazer grandes mudanças para o sistema educacional. Eu não lembro qual é a cidade de vocês, se vocês puderem me dizer. Eu não lembro a cidade de vocês no estado. Cornélio Procópio, Paraná. Ah, do Paraná, pronto. Eu não lembrava. Como eu sou professora aqui do Ceará, eu vou só passar bem rapidinho aqui, até porque a gente já está passando do tempo, a questão do ensino aqui no Ceará, como é que a gente trabalha sistemas transversais. Aqui a gente tem um projeto chamado Professor Diretor de Turma, não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui, na escola, cada professor é responsável por uma turma. E nessa aula de formação cidadã, ele trabalha o sistema transversal. Claro, é trabalhado em todas as disciplinas, mas essa em especial. Então, o professor fica responsável por levar psicólogo, por levar palestrantes, por desenvolver aulas de campo com aquela determinada turma. Além disso, o professor também é responsável, que não é, muita gente acha como um peso, eu acho muito viável o projeto, né, em conhecer melhor cada aluno, em ajudar, em saber dos problemas que vivenciam em casa e direcionar para um atendimento diferenciado. Então, isso que a gente vive aqui, né, já está lá na base nacional e acredito eu que muito em breve se estenderão pelas demais escolas. Esses problemas que a gente vive, que a ensino médio vivencia hoje, essa falta de trabalhar esses temas transversais, esses temas extracurriculares, vão, apesar da lei garantir que seja trabalhado em muitas escolas, exigir, na verdade, isso vai ser melhorado com a chegada da Base Nacional Comum. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolveram, pela ideia de trabalhar com o ensino superior para compreender o ensino médio, saber o que vocês vão vivenciar lá na frente, e é isso, parabenizar o orientador pelo trabalho que desenvolveu com vocês. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Analisando os gráficos de vocês, dá para perceber que a educação sexual ela foi muito trabalhada, enquanto a educação emocional foi pouco trabalhada. Essa educação sexual, vocês avaliaram que foi uma boa educação ou foi exagerada? Olha, a gente tomou com base tanto com na nossa própria experiência, porque a gente fala assim que vamos estudar educação sexual nas escolas, só que a gente sabe que não é aquela educação muito trabalhada. É só o professor separar um dia de aula para falar sobre DST, gravidez. Não é aquela construção ao longo do ano, aquele projeto mesmo. Então, e muitas pessoas assim, que a nossa pesquisa tinha uma seção de comentários, eles podiam falar, a gente teve educação sexual, só que não era muito bem trabalhada.
E tanto quanto as pessoas da nossa própria sala, a gente perguntava, quando eles estudavam nos anos anteriores em outras escolas, eles falavam a mesma coisa. É trabalhado, mas não é aquele conceito completo, é muito raso. Ok, muito obrigado, satisfeito. E parabéns novamente. Obrigada. Bom, eu agradeço as considerações da banca, parabenizo aos alunos, desejo muito sucesso para vocês. Bom, agora nós vamos para o quarto grupo, que tem como nome o projeto Smartphone Estratégias para Redução do Uso Indevido, parte 2. Os alunos que integram o projeto são Letícia Bezerra de Abreu, Marcelo Fernandes Linhares e Maria Laís Freire Garcia. Eles são o professor orientador Erasmo Fernandes Nobre e são de Fortaleza, Ceará. Professor, você precisa do número do ID? Sim, por favor. 315. Ok, muito. Até se você puder colocar sempre primeiro um número, eu já escolho aqui no meu computador e já acompanho. Tudo Obrigado, bem. Raquel. De nada, professor. Olá, meu nome é Letícia Bezerra de Abreu. Meu nome é Marcelo Fernandes Linhares. E eu sou a Maria Laís Freire Garcia. E nós somos da EP Leonel de Moura Brizola, Fortaleza, Ceará. Orientados pelo professor Erasmo Fernandes Nobre. E o nosso projeto é o Smartphone Estratégias para Redução do Uso Indevido, parte 2. De acordo com a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2014, a taxa de crianças e adolescentes que acessam a internet por meio de um telefone celular chegou a 82%, configurando-se como um aumento significativo, já que em 2013 essa taxa era de 53%. Bom, na primeira fase do projeto, nós partimos de uma problemática observada em nossa sala de aula, o uso excessivo de smartphones como fins não pedagógicos, o que nos deixava bastante intrigados e nos fez pesquisar sobre as consequências desse uso, abordando os efeitos ao desempenho escolar e à vida pessoal dos alunos, como problemas de ordem física, fisiológica, psicológica e social. E a partir desses conhecimentos, identificamos a neurociência como área de pesquisa capaz de explicar os diversos fatores que envolvem o uso exagerado dessa tecnologia. E após esses conhecimentos, nós partimos para uma orientação que se deu por meio de um perfil no Instagram, o Net for Good, palestras e rodas de conversas e o desenvolvimento de uma cartilha digital educativa. Portanto, a problemática dessa fase do projeto é: quais as consequências do uso excessivo de smartphone ao cérebro dos adolescentes? E algumas de nossas hipóteses que serão evidenciadas por meio do nosso referencial teórico são: se o uso exagerado pode causar complicações às regiões responsáveis pelo controle de nossas ações, como também ao sistema dopaminérgico devido à excessiva sensação de prazer, e ainda se os adolescentes são mais suscetíveis ao vício tecnológico, uma vez que sofrem uma maior exposição a essas tecnologias. Temos como objetivo principal identificar comportamentos de riscos em alunos do ensino médio, segundo aspectos neuropsicológicos para a dependência de smartphone, através de um questionário validado denominado de SPY-BR. Temos como objetivos específicos estudar o funcionamento do sistema nervoso e suas estruturas envolvidas, entender a consequência da utilização dos smartphones para o cérebro, utilizar os conhecimentos em neurociência como desenvolvimento de ações educativas e promover ações educativas por meio de nossa página no Instagram, o Net for Good, por meio de palestras e rodas de conversa e por meio do desenvolvimento de uma cartilha digital. A metodologia escolhida foi a pesquisa colaborativa, onde, de acordo com Marlucia Cabral, une a comunidade de pesquisa com o público-alvo. A mesma foi dividida em 4 etapas, onde na primeira etapa ocorreu a problematização e o levantamento de hipóteses. Na segunda etapa, aconteceu a fundamentação teórica, para que possuíssemos um maior embasamento sobre o tema. De acordo com Lima, a adolescência é uma fase da vida onde o cérebro passa por constantes mudanças, que abrangem desde emoções, formas de pensamento e julgamentos. E de acordo com Silvia e Silva, as tecnologias digitais, elas apresentam um potencial risco para o processo de cognição dos adolescentes, pois apresentam uma série de estímulos audiovisuais e emocionais para esta fase.
Devido a isso, estudamos sobre o sistema nervoso humano, sobre a neurociência aplicada à educação, sobre cartilhas e ações educativas. Na terceira fase de nosso projeto, ocorreu a aplicação do questionário validado, SPY-BR, versão adaptada de Julia Machado Curry. E na quarta etapa de nossa metodologia, aconteceram as intervenções por meio de nosso perfil no Instagram, o Net for Good, por meio de palestras e rodas de conversa e por meio do desenvolvimento de uma cartilha digital. Bom, partindo para os nossos resultados, primeiramente nós dividimos as perguntas em núcleos com temáticas em comum, a fim de facilitar tanto a análise dos dados obtidos quanto a sua apresentação. No núcleo social e relacionamentos, foi-se possível identificar que 82,5% dos entrevistados já escutaram de alguém que estão passando cada vez mais tempo em contato com seus smartphones. E no núcleo tempo de uso, que 62,10% afirmaram que a sua utilização não tem afetado o seu desempenho na escola, por exemplo. Já no núcleo sono e cansaço, 57,20% dos entrevistados disseram que sentem um entusiasmo para utilizar o smartphone, mesmo quando se sentem cansados, um estado em que o nosso corpo ele necessita de um tempo, o nosso organismo, para processamentos cognitivos, por exemplo. E já no núcleo dependência ao smartphone, 69,10% não manifestam sentimentos depressivos quando ficam sem utilizar o smartphone por um certo período de tempo. No núcleo risco físico, 57,60% disseram que sentem dores nas costas ou incômodo nos olhos em decorrência do uso excessivo. E para finalizar, no núcleo contexto psicológico, 51,30% afirmaram que a sua vida seria sem graça se não tivesse um smartphone. Então, a gente pode concluir, portanto, que foi-se identificada atitudes maléficas, o que evidencia ainda mais a necessidade de orientações, e que por isso nosso projeto oferece uma contribuição não só à comunidade científica, mas também a comunidades escolares. E para próximos passos, nós pretendemos aplicar novamente o questionário, a fim de comparar dados antes e depois da pandemia da Covid-19. E é isso, muito obrigado, esse é o nosso projeto. Bom, eu agradeço a apresentação dos alunos. Agora, se vocês tiverem uma complementação, vocês têm um espaço de 5 minutos. Boa noite. Nós temos algumas considerações, né? Essa é a segunda fase do nosso projeto, como foi falado. A primeira fase do nosso projeto foi trabalhar essa questão da utilização exagerada dos smartphones, onde a gente trabalhou mais a questão do núcleo psicológico, fisiológico, físico e psicológico, e a partir disso a gente percebeu que a neurociência poderia ser trabalhada, né? Então, a gente pesquisou mais, e a gente descobriu a questão dos questionários validados, e quando a gente leu sobre o questionário da Julia Machado Curry, a gente percebeu que se encaixaria para o novo rumo que a nossa pesquisa estava tomando. Bom, e durante todo o processo de aplicação do questionário, antes e após, nós contamos com o apoio de uma psicóloga que nos auxiliou desde o momento da escolha das perguntas até a análise dos resultados. Esse formulário ele foi aplicado por meio da plataforma Google Formulários durante o período de pandemia e contou com a resposta de 269 alunos de nossa escola, que é de ensino médio. Nós aplicamos um termo de consentimento livre e esclarecido, onde contava com os direitos que eles tinham, o objetivo da nossa pesquisa e garantiu o anonimato dos entrevistados. Durante a análise dos resultados, também houve a desconsideração de algumas perguntas, porque, por exemplo, haviam 2 perguntas que abordavam 2 temáticas distintas em uma mesma pergunta, como o tempo que eles passavam no celular e o compras em excesso devido ao uso de smartphones, o que não daria uma resposta bem compreensível, já que é só de sim ou não. E outras perguntas que abordavam temáticas semelhantes, que é a dependência ao smartphone. Bom, eu agradeço a contribuição do grupo. Agora eu convido Não, para aí. Ah, tu vai falar? Pode ficar à vontade, então. Porque achei que já tinha finalizado. Foi o meu áudio, gente. Desculpa. Desculpa, gente. Tá, então, só para finalizar,
A respeito da última etapa da nossa metodologia, temos alguns pontos a destacar. Depois que nós recebemos os dados, né, nós começamos a análise, nós tivemos o entendimento da realidade que nós estaríamos trabalhando, até mesmo para aplicar as propostas de intervenção, que faz parte da metodologia que nós escolhemos, de Cabral e Santiago. Então, nós utilizamos esse cenário que nós tínhamos recebido após a aplicação do questionário e também com base nos conhecimentos que nós obtivemos ao longo do referencial teórico. Então, como foi dito aí no vídeo, nós estamos desenvolvendo a cartilha, mas que também já foi começado as palestras e também o desenvolvimento de um perfil no Instagram com posts educativos. E uma coisa muito importante de destacar é que ao longo das nossas análises e também o desenho de como seriam essas nossas propostas, nós levamos em consideração muitos dos nossos limites, até porque muitas perguntas que nós tínhamos, por exemplo, abordavam sentimentos depressivos ou até mesmo questões de impulsividade entre os entrevistados. Então, nós tínhamos alguns limites que não poderíamos passar, até mesmo para proteger a sua integridade e os princípios éticos da pesquisa. Então, o que nós tínhamos como objetivo com essas ações eram promover o uso em geral, né, a melhoria dos hábitos e a promoção desses hábitos, e nunca cessar esse uso, até porque a gente está passando aqui por um período que a gente sabe mais do que ninguém que a gente precisa desses aliados da tecnologia ao nosso redor. Então, a gente buscava divulgar plataformas pedagógicas e oportunidades de entretenimento, como também os aspectos negativos, alguns malefícios que nós evidenciamos desde a primeira etapa do projeto, para poder estimular no aluno, estimular no público o sentimento de consciência, né? Numa prática de ensino-aprendizagem. E então é basicamente isso. Muito obrigado. Bom, agora sim, eu agradeço ao grupo, peço desculpas também por ter interrompido vocês. Agora eu convido a professora Maria a iniciar a edição da banca. Pronto, gente. Mais uma vez, peço desculpa pelo som aqui externo, né? Não é culpa minha. Mas dizer a vocês que o tema de vocês é muito relevante, muito interessante, até porque o smartphone, né, é um aparelho que todos nós usamos, e nesse momento de pandemia muito mais, né, ainda eu passo 24 horas com o meu na mão, né, chega a dar uma dor no dedo, mas assim, e aí a gente usa muito, e muitas pessoas não conseguem estudar qual é o efeito disso na vida da gente. Vocês tiveram esse cuidado, né, de refletir sobre o uso, como é que a gente está usando de forma indevida e torná-lo ele um instrumento estratégico. E dizer assim que é muito bom ver um conterrâneo aqui do Ceará, né, inclusive de escolas profissionalizantes, participando aí desse evento. E gostei do vídeo, bem explicativo, vocês falaram muito bem, o texto também muito bem construído, dentro das normas da ABNT. E deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui. Os gráficos muito bons também, dá uma visibilidade bem diferente ao trabalho. E é isso, gente, só parabenizar pelo trabalho de vocês, e que venha a parte 3, né, para a gente saber, de fato, para que a gente possa criar novas estratégias. E, mais uma vez, reforçando, trazendo aqui para o Ceará, né, vocês que são daqui, vocês, tanto quanto eu, sabem o quanto este aparelho está sendo importante para o processo de ensino e de aprendizagem do nosso estado. A gente está usando realmente como uma ferramenta de aprendizagem. A gente está usando para dar aula. Os alunos, eles estão saindo da rede social, está saindo do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, para entrar no Meet para assistir uma videoaula. Isso é muito importante, né? Então é isso, gente. Só parabenizar vocês pelo trabalho. Bom, agradeço as considerações da professora Maria. Agora eu convido o professor Sérgio a dar as suas contribuições. Fique à vontade, professor. Parabéns ao grupo. Realmente, o uso de aparelhos celulares, vocês chamaram de smartphones, vamos colocar celulares, tablets e outras coisas no meio, é algo que não pode mais retroceder, porque é uma ferramenta muito importante no aprendizado. Tanto na aula como fora da aula. Opa!
Vi que tem alguma coisa errada aqui. Pronto, agora sim. Inverti a câmera. A gente não deve mais dizer que os celulares, os smartphones, eles só são prejudiciais. Pelo contrário, eles hoje fazem parte da nossa vida, principalmente no estudo. É fantástico que você precisa estar na mão. Não precisamos mais decorar datas. Quando é que foi descoberto o Brasil? Isso até é fácil, mas tem muitas datas que a gente ficava apavorado que tinha que decorar. Hoje não. Hoje nós precisamos saber aonde encontrar essa informação. Tá? E saber que ele foi descoberto. O ponto de vista do estudo está mudando. E o smartphone tem o seu mérito muito forte nisso. Porém, nós estamos usando ele demasiadamente. E isso causa diversos problemas, como vocês levantaram aí. Está ótimo isso. Como vocês querem fazer o nível 3, coloquem também a parte científica a respeito da radiação que os smartphones provocam no nosso cérebro. Tá? Ele realmente provoca. E nós vamos entrar agora para o 5G, que é um comprimento de onda menor, mais próximo. E isso também tem influência. Poucas pessoas estão estudando isso. Eu lembro de que, não sei qual país da Europa, o primeiro 5G que eles instalaram, as primeiras torres, apareceram muitos pássaros mortos, do nada. Começaram a cair do nada. E aí eles identificaram que foi o 5G. E essa tecnologia, ela demorou para sair em virtude disso, que tiveram que verificar qual a frequência que o 5G ia utilizar para não acontecer isso. Mas eu tenho lá uma pulga atrás da orelha de que não foi bem pesquisado, não. Porque o grande interesse hoje é no dinheiro. Então, essa é uma área que vocês podem pesquisar também. Mas, assim, está muito bom o trabalho de vocês, parabéns. A parte escrita estava bem legal, a oratória de vocês, a firmeza, vocês estão de parabéns. Continuem pesquisando. Vocês são os nossos cientistas do amanhã. Desejo muita sorte a vocês. Muito obrigado. Bom, eu agradeço as considerações do professor Sérgio, agradeço a apresentação do grupo, a FEBIC fica muito feliz em recebê-los aqui e ter um projeto tão bom assim. Vocês tenham sucesso nas próximas etapas. Bom, agora é o 300 ou é o 255? Agora é o 300, professor. Agora nós vamos para o próximo grupo, que é o último da noite, que se chama Perspectiva Socioeconômica da Indústria de Games em Escala Global. Os integrantes são Luísa Torrezinho de Oliveira, Guilherme de Oliveira e João Guilherme Roverato. O professor orientador é o Estevam Conceição Gomes Júnior e Cristiana Ferreira Nunes. Eles são de Londrina, Paraná. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu vou falar da perspectiva socioeconômica da indústria de games em escala global. Essas são algumas pesquisas, dados e anotações que a gente realizou para ter algum tipo de embasamento teórico para o nosso projeto. A nossa motivação e problema de pesquisa é explicitar as questões socioeconômicas que envolvem o mercado dos games, justificando sua relevância na atualidade. O trabalho busca explicar onde se situa a indústria de games, embasando-se de dados de pesquisas e estatísticas para demonstrar a importância social e econômica dos games. A gente espera que a indústria de games empregue milhões de pessoas ao redor do mundo e contribua para a renda da população envolvida direta e indiretamente com este mundo. A gente espera também que países com altas rendas e com investimentos estatais na área tendem a apresentar a maior receita anual gerada pela indústria de games.
O nosso trabalho visa demonstrar a relevância econômica e social dos games, relacionando ela à cultura dos países e suas respectivas infraestruturas. A gente descobriu também que, em 2019, o faturamento total da indústria de games foi de 152 bilhões de dólares, sendo o ramo de indústria que envolve entretenimento com a maior receita. China, Estados Unidos e Japão são os países que tiveram a maior receita com games, já que as empresas donas dos jogos estão situadas nesses países. É estimado também que em 2020, em meio à pandemia do Covid-19, o faturamento cresce e chega aos 160 bilhões de dólares, já que, como as pessoas estão presas em casa, elas tendem a buscar algum meio de passar o tempo e buscando refúgio nos jogos. Nossos objetivos são entender, a partir de dados, o quão lucrativo é o mercado de games e compreender a relação entre o quanto o país recebe com games e o quanto ele gasta, prestando atenção ao poder de compra de cada respectivo. Nossa metodologia se baseia em pesquisas bibliográficas de um levantamento de dados, a partir de fontes de pesquisa datadas entre os anos de 2000 até a atualidade, relacionando dados que mostram impacto e impactam a indústria de games como um todo. Por meio dessas pesquisas, fizemos gráficos e expressamos numericamente o impacto econômico causado pela indústria dos games e seus crescimentos, tanto de público quanto economicamente. Os resultados já alcançados ou preliminares de discussão mostram que o resultado do projeto é o próprio reconhecimento em valores estatísticos mostrados nas pesquisas, que demonstram a ascensão da indústria dos games nos últimos anos. Podemos concluir que, de um modo geral, o setor industrial de games vem desempenhando um grande papel em relação a países que investem nesse setor, que, consequentemente, acabam lucrando com esse mercado ainda novo, que é um dos mais promissores da atualidade. Essas são as referências que a gente utilizou. Muito obrigado a todos que assistiram pela atenção. Tenham uma boa tarde. Bom, eu agradeço a apresentação do grupo. Agora, se vocês tiverem alguma complementação, alguma contribuição para fazer ao vídeo de vocês, vocês têm os 5 minutos de espaço para utilizar. Boa noite a todos. Eu só gostaria de pontuar que, como o meu projeto, eu sou o João Guilherme, esqueci de me apresentar antes, me desculpe, mas como o meu projeto ele é essencialmente teórico, nós buscamos fazer uma canalização dos dados para que haja uma nova interpretação científica sobre o tema. É isso que eu gostaria de pontuar. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Agora nós vamos iniciar a banca. Professor Sérgio, inicia a banca para a gente, fica à vontade. Boa noite. Você estava trabalhando sozinho ou no grupo de vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, tinha mais gente envolvida. Ok. Vocês trabalharam somente na evolução do game em virtude do uso e do dinheiro que isso rendeu a quem produziu. Vocês não chegaram a investigar no que isso resultou? Numa tecnologia nova, resultou somente em jogos recreativos ou em jogos educativos também? Uma coisa que se tem percebido que os jogos que mais vendem são jogos que geram luta, guerra e mortes. O que vocês pensam a respeito disso? Se alguém puder comentar, agradeço. Sobre o último tópico das lutas, guerras e mortes que você acabou de dizer, eu quero pontuar também que a gente não fez uma aprofundação tão grande nisso, até porque nosso foco é socioeconômico, mas voltado mais para o econômico. Porque, e já emendando e respondendo a primeira pergunta, na verdade esse lucro geralmente ele é revertido em criação de novas engines, que eles falam, que é
a configuração para você poder criar o jogo. É um investimento dentro do mercado que é feito geralmente. Isso. Não sei se ficou claro. Sim, ficou claro. É exatamente o que eu percebi. Quem ganha é só quem está produzindo o jogo, mas a população em geral está tendo uma perda muito grande. Que tipo de perda que eu me refiro? Por exemplo, eu sou parapsicólogo. Eu atendi a semana retrasada uma criança de 6 anos que tudo ela falava em relação ao jogo que ela jogava. Tá? Eu não me recordo o nome, eu falava alguma coisa, não, mas lá é assim. Então, conversando com ele, e por causa da pandemia, ele só entendia do jogo. Tudo ele relacionava com o jogo. E como a mãe estava presente, ela ficou apavorada, porque a vida dele, o que circula ao redor dele, era só o que continha no jogo, e não na realidade. E isso eu já me deparei com outras coisas também. Então, essa parte econômica que vocês verificaram foi somente para os que estão desenvolvendo jogos, e não numa sociedade geral. Na sociedade geral, teria que dar uma pesquisada sobre isso, para ver o quanto esses jogos estão influenciando negativamente ou positivamente na população em geral. Era isso que eu gostaria de colocar para vocês. Obrigado. Ok, e continue pela pesquisando. avaliação. Continue pesquisando, que a pesquisa é que desenvolve. E se ninguém for atrás, ninguém sabe. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio, pelas suas contribuições. Agora convido a professora Maria a participar da banca. Gente, eu confesso que quando eu peguei os temas de todos os trabalhos, esse tema foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque é um tema diferente. Quando eu comecei a ler o trabalho, né, eu achei muito interessante, quando a gente fala na questão do jogo, né, que está muito presente na vida dos jovens, a gente sempre faz estudos do psicológico, e vocês trouxeram esse viés econômico. Então, isso é muito interessante. E para a área de ciências humanas, e puxando para a minha área, que é a geografia, né, a compreensão, né, dessa questão dentro de escalas, e vocês trabalharam numa escala global. Então, é muito bom. Agora, assim, tem aqui, por exemplo, uma parte, falando da questão da ABNT, né, da produção dos trabalhos, é que alguns tópicos lá nos resultados, vocês não colocaram os parágrafos, vocês colocaram um texto, não tiveram a preocupação com a margem. E nas considerações finais também. Assim também com referências, tá certo? Então, depois que vocês forem para as próximas etapas, tenham cuidado de organizar essas referências e dizer a vocês que o projeto de vocês, ele é relevante, bastante relevante, porque leva vocês jovens a pensar a perspectiva do jogo além do simples jogo, do simples passatempo, mas de uma perspectiva de consumismo, de uma perspectiva mercadológica. E não só jogar, como eu falei anteriormente, né, mas a questão econômica, né, de poucas pessoas costumam debater, como eu falei. No mais, só parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram, parabenizar o orientador e dar uma olhadinha lá na questão da ABNT. Muito obrigado. Bom, eu agradeço as considerações da professora Maria. Então, esse foi o último grupo que é apresentado, nós finalizamos, e hoje é o último dia de FEBIC, de apresentações, então eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra participar dessa feira como mediadora, ainda aprendi muito com vocês, os trabalhos aqui foram excelentes. Antes da gente finalizar, eu vou apresentar um vídeo rapidinho da Valesca, que é a coordenadora de premiação. Só um pouquinho antes, Raquel, foi feito 4 ou 5 projetos hoje? Hoje foram 5, professor. Então eu cheguei atrasado no inteiro. Sim. Que pena. Eu vou ver a filmagem dele para terminar de fazer a avaliação. Tá bom. Você não vai embora agora, né? Ainda não. Vou apresentar o... Falo contigo depois.
Tá bom. Vou apresentar um vídeo da Valesca, que é a coordenadora de premiação. Sexta-feira vai ter a primeira fase de premiações e no sábado a segunda fase. Então, eu só vou apresentar para vocês rapidinho. Olá a todos os participantes da Quinta FEBIC. Sou Valesca Franciner, coordenadora de premiação. Estou aqui hoje para desejar as boas-vindas a todos vocês no nosso ambiente virtual de avaliação. Quero, desde agora, parabenizá-los pelo incrível trabalho que desenvolveram até aqui, pois sei, por experiência própria, que desenvolver um projeto de pesquisa no meio dessa pandemia não foi nada fácil. Foram muitos os desafios encontrados. Foi preciso traçar novos caminhos para poder alcançar os objetivos propostos. Quero desejar a todos uma boa apresentação e quero convidá-los a participar de todas as atividades que pensamos com muito carinho para vocês. Muito obrigada e uma boa avaliação. Bom, agora sim nós finalizamos. Eu quero convidar vocês também a acompanhar a nossa programação, que já vem sendo postados os vídeos no YouTube das apresentações. Também estava acontecendo lá no Instagram algumas lives, que agora a gente vai estar dando continuidade, caso não vai ter as apresentações mais aqui, a programação no YouTube, mas caso vocês queiram voltar e assistir alguma coisa, tem as mesas redondas, que todas foram gravadas. Eu desejo boa sorte para vocês nas próximas etapas dos projetos. Foi uma honra estar essas noites com vocês aqui, e queria dizer que vocês continuem fazendo ciência, porque ciência é muito importante, ainda mais nesse meio, desse caos que a gente está vivendo. Vocês são muito importantes para o futuro, acreditem nisso. E não desistam, como disse o professor Sérgio, não desistam de fazer ciência. Muito obrigada e boa noite para vocês. Raquel, quero te desejar muitas felicidades. Você foi uma pessoa que estava aí durante toda a FEBIC, que agora está terminando. Quantas vezes eu passei por aí e vi você trabalhando ali. Conversei contigo ontem, né? Você me disse que no ano passado você participou como apresentando o trabalho, e você gostou, e hoje você está nos ajudando, trabalhando pela FEBIC. Aliás, trabalhando pela ciência. E isso é muito importante. Gostaria de te convidar para o ano que vem estar junto novamente com nós aqui e te agradecer muito por você ter disponibilizado todo esse tempo. Infelizmente, a gente não pôde se estar junto, tá? Como foi o ano passado. Mas no ano que vem vamos estar juntos, podemos nos abraçar e confraternizar. Então, sinta-se abraçada virtualmente e meu muito obrigado por você estar aí. E muito obrigado a todos os professores, aos orientadores e principalmente aos alunos, porque se não fosse por eles, não existiria a FEBIC. Muito obrigado e um abraço grande a todos. E um beijo especial para você, Raquel. Tudo de bom. Muito obrigada, professor. Ano passado eu participei só como espectadora mesmo, não apresentei o projeto, não consegui apresentar, mas eu gostei bastante de assistir os projetos. Mas muito obrigada, professor. Sinta-se abraçado. Eu achei que você tinha apresentado alguma coisa, mas foi mais importante ainda. Muito obrigado. Eu queria agradecer também aos professores orientadores que estiveram presentes conosco aqui dos projetos, aos avaliadores, eu agradeço a presença de todos.